Olá, a gente vai começar daqui a pouquinho uma live, vamos esperar o nosso convidado entrar. É o professor Irisomar Fernandes. Olá! O objetivo dessa live é para homens se conscientizarem um pouco de algumas questões algumas questões que fazem parte desse. Olá, vamos aguardar aqui o Olá, nosso convidado. Oi, boa noite, professor. Como é que você está? boa noite, tudo bem? Tudo Consegue me ótimo. ver bem? Mas eu não estou vendo a minha imagem aqui. Eu tô achando um pouquinho escura, mas estou te vendo bem. Eu não estou me vendo, mas tudo bem. Vamos lá. Olá, então, olha só, hoje eu convidei o professor Fernandes para a gente bater um papo aqui, a gente vai direto ao ponto, né, como a gente prometeu, para não ficar uma conversa muito longa, mas a gente vai falar sobre se basta a fé para a cura, né, e a gente vai trazer o tema religião e terapia, porque a gente sabe o que acontece muitas vezes com homens religiosos, né? E o objetivo dessas lives é exatamente trazer a esse público masculino alternativas ou uma outra visão, um conhecimento mais especializado para que esses homens procurem terapia também, viu? Então, como a gente vai abordar o tema religiosidade, eu venho falando um pouco sobre espiritualidade aqui, por ser terapeuta holística também, só queria deixar claro que religião não é espiritualidade. Aliás, a espiritualidade é um vasto campo, né? E a religião é uma coisa específica. Na verdade, uma pessoa não precisa necessariamente ter uma religião para ter espiritualidade. A espiritualidade é a nossa reconexão com o divino, né? A religação. E melhor do que eu, né? A gente está aqui o professor Iris Omar, que vai falar um pouquinho mais também sobre isso, né? E aí, mas antes de perguntar, falar sobre abordar esse lado da espiritualidade, eu queria perguntar para o professor o que é psicanálise, se ela funciona e como que ela pode nos ajudar. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Algumas pessoas cumprimentando aí. Feliz em estar aqui. Obrigado, Larissa, pelo convite. Já vi que a minha esposa está por aí, professora Selma. A Aninha, minha aluna, e outros amigos também estão entrando aí. Suzana está aí. Obrigado pela presença, né? Bom, a psicanálise. O que é psicanálise? Psicanálise é um método investigativo que foi criado por Sigmund Freud. Foi criado em 1800, final de 1800, né, 1886 para frente, ele já estava trabalhando especificamente nisso. E perceba, final de 1800, os anos 1900 todos, estamos no século 21, atravessamos 19, 20, 21, e a psicanálise está aí, estamos aqui ainda falando dela, né? Então, a psicanálise é um método investigativo criado por Sigmund Freud que pretende dar ao indivíduo um conhecimento especial de si próprio. Funciona e funciona muito bem. E por isso estamos aqui hoje falando sobre o tema ainda, não é? E como é que a psicanálise pode ajudar as pessoas? Por que que ela é tão famosa e por que que ainda se fala bastante? A psicanálise, como eu acabei de dizer, o maior objetivo da psicanálise é dar ao indivíduo um conhecimento especial de si próprio. Por exemplo, vou citar exemplos simples. Tem pessoas que são extremamente ciumentas, mas não conseguem entender o porquê de tanto ciúme. Quando vai para a terapia, vai em busca não do ciúme em si, mas o porquê dessa insegurança, deste medo da perda. Então, é uma busca interior.
E nessa busca interior vai encontrando seus motivos que estão dentro e não fora de si. Não é? Então, esse é um exemplo simples. Quer ver um outro exemplo bem prático? Isso acontece muito com mulher. Já ouvi muitas vezes mulheres falar isso em terapia, né? Eu tenho um dedo podre para homem. Mas a questão não é você ter um dedo podre, é o que te atrai para homem ruim. Entende? Então, há um motivo inconsciente que te induz a escolher sempre as pessoas que têm a tendência de te fazer repetir os sofrimentos. E é em busca desses motivos que a psicanálise vai te dar maior segurança e te ajudar a fazer melhores escolhas. Realmente a psicanálise é apaixonante, né? Porque ela te dá muitas respostas, ela produz realmente o autoconhecimento, e a gente está aqui para isso, né? Para a gente se conhecer melhor. Vamos continuar. A gente, na terapia holística, a gente acredita que a gente tem a capacidade de se curar, né? E a gente sabe que muitas pessoas, elas buscam a fé que elas têm, né? Aquela crença que ela tem para se curar na igreja. Eu queria saber o seguinte, emocionalmente, quando a gente tem uma emoção, essa emoção que a gente tem, ela realmente adoece a pessoa? Bom, vamos diferenciar as coisas aqui. Nós falamos sobre crença, né? E agora estamos falando sobre emoção. Primeiro, a constituição de uma crença, ela tem alguns pilares para se construir uma crença, não é? Conquista, primeiro passo é conquistar a pessoa, depois ele vai demonizar o que a pessoa tem e depois ele vai dominar essa pessoa. Ou seja, eu posso dar para você tudo de bom para mudar a sua vida, porque a sua vida é ruim. Não é? Então isso acontece em muitas religiões. Sempre a minha religião, que é a minha boa, e a sua é ruim. Então eu demonizo a sua e trago para a minha. Mas depois você vai ser dominada também. Então a conquista, a demonização e a dominação são partes integrantes de um tripé da construção de uma crença. Porque eu preciso fazer você crer que o que eu tenho é melhor do que o seu. E aí é uma conquista. Mas depois vai ser subjugada. A espiritualidade, ela é uma construção interna. E a religião é uma construção externa. Então, se eu penso que a espiritualidade é o que te liga, o sentimento inato do desejo pelo transcendente, isso não tem nome, não tem cor, não tem CNPJ, não tem placa de igreja, não tem nada disso, nem de nenhum outro tipo de religião. Quando eu falo de religião propriamente dito, é a construção de edifícios teóricos que vão contornar que tipo de fé você deve praticar. Aí perceba, a sua fé já não está mais em jogo. O que está em jogo agora é o que essa religião, essa construção dos edifícios teóricos, disseram que você tem que canalizar a sua fé nisso ou naquilo. Então a sua fé deixa de ser voluntária, de uma espiritualidade latente e inata, para ser dominada e direcionada por outra. Né? Então, este passo é importante. E agora vamos para as emoções. Neste contexto, nós pensamos assim, poxa, tem tantas coisas que eu gostaria de fazer, mas a minha religião não permite. Então você deixa de fazer as coisas que você gostaria e que você acredita ser bom para você, porque tem um ditame exterior. Alguém de fora dita uma regra. Essa é uma situação no contexto de religião. Mas acontece também no contexto de família. Eu gostaria de fazer isso ou aquilo, mas a minha mãe não deixa, o meu pai não quer, o meu partido político não permite, entende? Então são vários fatores que vão oprimindo o meu querer. E eu vou introjetando. Eu sempre digo nas minhas aulas de psicanálise assim, quem não coloca para fora, coloca para dentro. Neste adoecimento emocional, a pessoa começa a comer demais, consumir demais, às vezes ingerir bebida alcoólica, drogas, consumo excessivo de coisas e objetos. Por quê? Porque tem sentimentos latentes que ele não consegue colocar para fora, tenta compensar jogando para dentro. E aí é problema. Aí vem o adoecimento. Junto com esse adoecimento, vem o que nós chamamos de doenças oportunistas ou psicossomáticas. Você vai somatizando. Agora é uma indisposição, daqui a pouco é falta de fome, daqui a pouco é dor de cabeça, e aí vai piorando, daqui a pouco tem um câncer. Entende? Como a emoção, não a emoção em si, mas a somatização vai te levando para outras doenças. E o que eu preciso fazer então? Parar de olhar para fora e olhar para dentro. O que está me matando? E aí eu faço a pergunta errada. Poxa, Larissa, por que você está fazendo isso comigo? Essa pergunta é totalmente insana e errada. A questão é porque eu estou deixando a Larissa fazer isso comigo.
E a partir do momento que eu aprendo a dizer, não, a partir de hoje eu não quero mais o que você quer, a partir de hoje eu quero o que eu desejo, o que eu quero para a minha vida, o que eu de fato acredito internamente, eu vou adoecer menos emocionalmente, porque terei mais liberdade para pensar, ser e praticar. E a gente tem a oportunidade de mudar, né, todo esse padrão e ser Tá feliz, vendo? né, se curar, com Está nas certeza. suas mãos, né? É isso aí. Agora, professor, a gente escuta muito a palavra neurótico, né? Você é um neurótico. Geralmente as pessoas fazem isso com xingamento. Ah, fulano de tal é um neurótico, né? O que que é a neurose? Boa pergunta. Isso acontece muito em briga de casal. Pô, essa mulher é neurótica, esse cara é neurótico, tá bom? Todo mundo é neurótico. Né? Ser neurótico não é ser doido. A neurose é um comprometimento das suas emoções. Então perceba, esse comprometimento das suas emoções, eles vão incidir no seu comportamento. Então são transtornos que inibem os comportamentos sociais. Aí afeta a sua baixa autoestima, você vai ficar com a autoestima baixa, afeta a sua capacidade de tomar decisões, traz insegurança, traz medo da perda, volta ao velho e bom dedo podre, né? Eu acredito que para ser feliz eu tenho que ser alguém que parecia com meu pai que me fazia sofrer, ou com a minha mãe que me fazia sofrer, entende? Então, são comportamentos inconscientes, não são conscientes, e por isso a pessoa não consegue se livrar, porque são inconscientes. E aí entra a terapia. Porque a terapia, junto com o paciente, vai em busca desse sentimento inconsciente para que essa pessoa possa, então, melhorar e ter uma nova atitude. Passar a dizer sim, não, eu quero ou eu não quero. Maravilha. E já que a gente está tocando esse assunto de religião, né? E muitas religiões falam do pecado. Então, o que que você pode falar sobre o pecado? O pecado seria uma neurose? Boa pergunta. Profunda, né? Se eu falar que um pecador é neurótico, eu vou arrumar uma briga. Mas é. Porque eu já falei que todo mundo tem lá suas neuroses, os seus pontos de inibição social de alguma forma. Perceba, Larissa, o que é o pecado? E agora eu uso a teologia, né? Eu sou teólogo, eu vou usar a teologia para responder. No sentimento cristiano, ou seja, para o cristianismo, pecar é errar o alvo. Qual é o alvo do cristão? Eu quero agradar Jesus, eu quero ser imitador de Jesus. Mas eu só vivo pisando na bola, porque eu faço um monte de coisa que Jesus jamais faria. E aí eu erro o alvo, que meu alvo é fazer, é agradá-lo, e estou desagradando. E aí, você comete o pecado que é não acertar o alvo. Entretanto, perceba, você se arrepende de verdade, o seu coração fica contrito, você faz jejum, oração, faz promessa, faz sacrifício, sobe lá o Convento da Penha pela estradinha da penitência, que se você já subiu, sabe que realmente é bastante penitente aquilo, né? Mas perceba, com tudo isso, eu não consigo me livrar desse mal. Porque eu me livro temporariamente, daqui a pouco ele volta. Então são erros recorrentes. Erros recorrentes pode ser um comportamento neurótico que você está retido em algum ponto da sua história. E esta retenção é inconsciente. Na terapia, na ajuda da sua fé, do seu pastor, do seu padre, do seu pai de santo, do seu abade, seja lá quem for o seu guia espiritual, juntamente com esta fé que você tem, associado à terapia, você vai poder, talvez, encontrar em que momento da sua história você ficou retida para ficar para continuar repetindo estas coisas. Quando você se conhece, você se domina. E aí eu vou pegar aí uma fala do fundador do judô, né? Que o fundador fala o seguinte, o fundador do Dr. Jigoro Kano, que é considerado o pai da educação física no Japão, né? Conhecer-se é dominar-se, dominar-se é triunfar. Se você se conhece, você vai triunfar. É conhecimento espiritual, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Perfeito, é isso aí. Eu queria lembrar aqui uma paciente que eu atendi, e ela dizia que a mãe dela vivia indo para a igreja e orava e rezava muito, mas ela fazia tantas coisas fora da igreja que não tinha nada a ver, né, com o que ela estava ali orando. Então, eu queria saber, a fé, ela somente pode curar, né? Somente basta a fé para curar uma pessoa? Como é que é? Você quer me comprometer com essa pergunta, Larissa? Quero.
John Wesley foi considerado um dos grandes pregadores da história. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, né? Homens de muita fé, os heróis da fé, Abraão, Moisés, todos esses caras tiveram muita fé, entretanto todos morreram de alguma doença. Se a fé cura, somente a fé cura, nenhum deles teria morrido. Não precisava de hospitais, porque bastava orar e rezar e acreditar. Então, o adoecimento faz parte do processo natural da vida. Eu preciso usar a minha fé para encarar com maturidade os percalços da minha vida. Eu vou usar a fé, não somente para pensar, eu vou me curar, não. Eu vou enfrentar com maturidade, porque essa vida é passageira. Os cristãos e muitos outros acreditam em vida após a morte. Então a nossa fé deve ser exercida para pensar, vou passar por este sofrimento e terei uma vida após morte. Aí a sua fé vai te ajudar muito. Porque, ok, a fé sara, e você vai sarar da fé em quantas vezes? Eu saro dessa doença e pego outra, estou sarando, daqui a pouco eu estou no nirvana. Né? Percebe? Então, ter fé é importante. Mas que essa fé seja para nos ajudar a superar os problemas que eu tenho hoje. E não para pensar que eu vou viver eternamente sendo curado de doença. Senão, Abraão não tinha morrido. Correto? Então, correto, corretíssimo. Inclusive, eu acredito muito nisso, né? A pessoa, às vezes, ela vai tratando uma doença com remédio, não faz nada, daqui a pouco ela tratou aquela doença, mas arrumou outra. Não só porque o remédio pode ocasionar as doenças, mas como que aquele problema ainda não foi tratado e ainda precisa de mais conhecimento, autoconhecimento para poder melhorar, com certeza. Perfeito. Agora, assim, puxando o sardinha aqui para o assunto que eu quero tratar dos homens, né? As mulheres, nós mulheres, a gente geralmente é mais sensível, mais perceptível. Quando a gente tem algum problema, a gente realmente pede ajuda, né? Seja na igreja, seja com um terapeuta, com os amigos. Agora, as amigas, né? Mas os homens, eles são muito mais resistentes, né? E aí a gente vê, então, situações de homens bem religiosos, padres, pastores, cometendo os mais incríveis situações, né, de doença mesmo, psicossomática, enfim, e não pedem ajuda. Então, assim, o que você pode falar sobre isso? Por que eles não buscam a terapia? Larissa, nos consultórios, nos nossos consultórios, a gente percebe que há sim uma resistência muito grande por parte dos homens. Porque a nossa cultura, a cultura brasileira, traz isso. Primeiro que o homem não chora, não é? E é uma cultura terrível. E aí eu gosto do Pablo, né? O homem não chora, o homem tem que chorar, né? O homem tem que chorar. Se dói, tem que chorar. Se adoeceu, tem que procurar médico. A resistência do homem para procurar um médico, para procurar um tratamento, para assumir que está com debilidade, é muito grande. E nós herdamos essa cultura. Quando chega no campo da religião, o padre, o pastor e outros líderes religiosos, eles são condicionados mentalmente para ser o cara que resolve o problema e não para ele ser o problema. E aí entra numa questão de orgulho. Quando nós conseguimos trazer esses homens para a análise, a gente descobre que, na verdade, o que eles têm medo é de ter que enfrentar as suas próprias debilidades e não saber lidar com elas. Então, há sim uma resistência, tem diminuído, mas ainda há, principalmente os homens mais tradicionais, os líderes religiosos mais tradicionais, têm muito medo da análise, né? Porque eles acham, acreditam, imagino eu, que o analista vai arrancar segredos. Não tem nenhuma intenção. A intenção, como nós falamos, é que ele próprio encontre os seus caminhos, percorrendo os seus caminhos inconscientes. Então, e fica a dica para os homens. Se está doendo, procure um analista e diga que está doendo. Né? Se está com desespero, procure um analista, diz que está desesperado. Perceba, as mulheres tentam muito mais suicídio que os homens, sabiam disso? Entretanto, os homens são muito mais letais. Os homens tentam bem menos, mas eles são muito mais letais, são mais assertivos. Por quê? Porque quem suicida, e estamos em Setembro Amarelo, então vamos falar sobre o tema, quem suicida não quer se livrar da vida, quer se livrar da dor. Ok? Então, para se livrar da dor, é mais fácil procurar um terapeuta, alguém de sua confiança.
que vai junto com você fazer os contornos desses problemas para que você ache os seus caminhos. Alguém está falando aí, medo de mostrar fragilidade, é isso mesmo. Os Aqui, homens ó, têm medo de ser frágil. Gal falou, meu marido é super resistente, né? Aí a apoio psicopedagógico falou, acho que os homens são mais durões. Homem enrola muito para ir no médico. E aí Verdade, eu me se livrar coloco da nisso aí, dor. homem enrolador. A gente leva todo E, mundo no médico, mas a gente mesmo é, tem dificuldade às vezes, né? e aí eles se esquecem que muitas vezes eles derrubam um caminhão de fé, de religiosidade, se entregam lá na Bíblia, ou enfim, no Alcorão, ou enfim, nas palestras que ele vai assistir. Ele, na verdade, entope aquela dor, ele sufoca aquela dor pipoca em uma doença, né? E depois fica Não, muito mais difícil de tratar, porque ela vai perdurando aí ao longo dos anos, né? E quantas são as perfeito, dores que a gente recebe, que a gente carrega na nossa vida desde a infância, né? Eu conheço casos de pessoas perfeito. que desde muito jovens, né? Depois que já tem 50 anos, a pessoa desde pequeno já vem carregando aquela mazela ali que nunca foi tratada porque ele nunca se deu a oportunidade de procurar uma ajuda terapêutica especializada, né? Um ouvido Perfeito. especializado Perceba, para. nós temos 3 limitações absolutas. O ser humano tem 3 limitações absolutas. Se vocês quiserem anotar isso daí, pode. 3 limitações absolutas. Tempo, espaço e morte. O tempo vai passar. Pode fazer cirurgia plástica, pode botar silicone, pode fazer o que você quiser, reformar a cara, o corpo, o tempo vai passar e vai cair tudo de novo. Então, o tempo passa, você não segura o tempo. Segundo, o espaço, você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por mais que você faça chamadas de vídeo, igual nós estamos fazendo agora, mas eu estou aqui, você aí, são 2 mundos distintos, apenas conectados pela rede. Entretanto, o tempo vai passar, você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tempo, espaço e morte, você vai morrer. Por mais que você tenha fé, você vai morrer. Então, eu retomo, use a sua fé de forma inteligente para que você possa viver muito bem, tirar o máximo desta vida, honrando todos os seus compromissos, honrando os seus amigos, tendo fé para seguir em frente, tendo fé que amanhã será outro dia, tendo fé que a pandemia vai passar, que se eu estou doente, eu tenho fé, eu vou no médico, esse negócio vai curar, eu vou tomar o remédio que eu tenho que tomar, tendo fé que se eu estou mal espiritualmente, eu vou fazer terapia, eu vou sarar, eu vou curar, enquanto eu viver esta vida. Eu tenho fé que darei o meu melhor para ela e tirarei o melhor dela para mim. Isso é uma fé inteligente. Sim. Não é uma fuga, é uma crença real. Sim, perfeito. Acredito também que quando a gente tem, igualmente você falou, né? Que a gente tem fé, eu estava vendo um documentário e falou exatamente, se o paciente está doente e tem fé no tratamento, ele vai se curar, né? Sim, E acreditar, essa eu quero isso. exatamente. Então, assim, o que você está me dizendo é que a terapia e a fé estão interligadas, não é isso? Com certeza. Eu tenho fé que o meu terapeuta é bom. Eu vou tentar seguir. Perceba, Larissa, na terapia acontece muito isso. Às vezes a pessoa chega no consultório e consegue entender quais são os problemas. Mas aí eles não têm a fé para crer que a mudança de atitude vai mudar o resultado que ele tem. Comportamentos iguais geram resultados iguais. Comportamentos diferentes podem gerar resultados diferentes. Então, eu acredito que se eu identificar o problema, mudar a minha forma de ver e perceber o mundo, ressignificando o meu comportamento, eu posso obter muitas vitórias, inclusive sobre os males que me afligem. Quando os males são de ordem psicossomática, a pessoa vai ao médico, não conseguem bons resultados, toma remédio, não consegue bons resultados. Por quê? E aí o médico fala, você precisa do analista. O cara ainda fica bravo com o médico. Pô, eu fui no médico, eu tô com dor nas costas, ele mandou para o analista. Pode ser psicossomático. Entendem? A terapia, a psicanálise, a psicologia, os holísticos, eles trabalham em consonância com o profissional médico. A gente não trabalha sozinho. Não é? Então a gente Exatamente. faz um trabalho multidisciplinar. Por que não ser também multidisciplinar com a religião?
O indivíduo, ele é composto por espírito, corpo e emoção. Entende? Quem quiser, quem for dicotomista, se tiver algum dicotomista, pode entender que é corpo e alma, espírito é a mesma coisa. Quem for tricotomista, bota alma e espírito separado, não tem problema. Mas ao lado espiritual, ao lado físico e ao lado emocional. Se uma adoece, todas adoecem juntas. Não dá para adoecer um e o resto ficar bom. Então, a terapia me ajuda a harmonizar esses sentimentos para que eu possa ver e perceber como eu posso viver melhor, apesar das minhas limitações. Perfeito. Eu acredito assim que o terapeuta é uma ferramenta para a cura, né? Então a cura está em nós realmente, mas o terapeuta ele está aí para exatamente ajudar as pessoas a se superarem, né? A vencerem, encontrarem a dificuldade, a de repente apontar onde está o erro, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Eu, como terapeuta floral, eu já sei que é muito complicado eu fazer uma terapia floral para mim mesma, porque um terapeuta ele tem um olhar diferente, né? Ele tem um olhar especializado que vai contemplar o que é necessário para aquela pessoa, para aquele indivíduo. E é fantástico quando a gente percebe a nossa evolução, né? Quando a gente percebe que fazendo a terapia a gente conseguiu alcançar alguma coisa que mesmo lendo livros, mesmo participando de cursos, mesmo indo para a igreja, ouvindo o pastor, o padre, o palestrante, enfim, o que for, a gente consegue ter esse olhar assim muito mais holístico mesmo, integral, né? Mais cuidadoso no sentido da onde que está doendo, o que está doendo para me promover um problema daquele tamanho, né? E professor, a gente já está... Pode falar. Só pegar um gancho aqui na fala da Selma, que ela colocou aqui, né? Falando que muitas pessoas estão deprimidas, continuam orando e continuam deprimidas. É verdade. Infelizmente, muitos segmentos religiosos ensinam que depressão é coisa do capeta. Depressão é coisa do ser humano, o capeta não fica deprimido. Quem fica deprimido é a gente, é o indivíduo, é o ser humano. E quem cuida de ser humano, é médico, é terapeuta, não é? Mas eu sou crente, então acredite que Deus capacitou pessoas que colocou na sua vida para te ajudar, não é? Então, depressão não é espiritual, depressão é emocional, pode ser de ordem física, pode ser por diversos fatores. Procure um profissional médico, procure um profissional psicanalista, que ele vai ajudar você. A Gal colocou, capeta não existe. Aqui a gente vai longe desse papo. Mas vamos focar nisso. Se existe ou se não existe, ele não vai ficar deprimido, quem vai ficar deprimido é o indivíduo. E Deus usa a vida de pessoas para ajudar pessoas. Quero cumprimentar aqui Jefferson Vieira. Jefferson Vieira é árbitro de judô, árbitro olímpico, hein? Já arbitrou vários mundiais e vai ser o nosso representante na próxima Olimpíada. Prazer, Jefferson. Estou honrado com a sua presença aí. Muito legal. E assim, queria aproveitar então para agradecer você, convidar todo mundo que está aí online para as próximas séries que a gente vai fazer. Eu vou colocar nos stories os nossos próximos temas, tá bom, pessoal? Principalmente está bem focado para os homens, né? E gostaria de anunciar que esse inimigo comum de todos nós, que é o patriarcado, que traz aí para os homens um peso muito grande em relação ao cuidado pessoal, enfim, são muitas mazelas que esse patriarcado acomete aí para a humanidade, não é só para os brasileiros, mas é para toda a humanidade do planeta inteiro. Fica ligadinha aqui no meu Instagram, que eu vou passar mais conteúdo referente a nesse sentido aí. E também convidar os homens que se sentirem chamados aí, que se sentirem interessados em conhecer um pouquinho mais sobre o patriarcado, conhecer mais sobre a energia masculina e energia feminina, é só para os homens, me chama no direct, porque eu vou colocar vocês em um grupo especial para homens, tá bom? É somente isso. Gostaria de agradecer muito a sua presença e vamos nos ver, né? Vamos nos ver no próximo encontro, na nossa próxima live. Tá bom? Antes de desligar, tem alguém aí querendo perguntar alguma coisa?
Não sei se tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa. Vou falar o que eu falo nas minhas aulas. Se for perguntar alguma coisa, pergunta algo que eu sei. Então, então vamos nos despedindo, tá bom? Muito obrigada. Estamos fechando Larissa, aqui nem eu meia hora, agradeço, então. eu agradeço muito. Quero dizer o seguinte, se você mora na Grande Vitória, você precisa de acompanhamento terapêutico, não tem condições de pagar, ligue 27 99 224 6450. 27 224 6450. Esse é o telefone do CEVIX, a nossa escola de psicanálise. Nós temos um programa de atendimento ao paciente piloto. Então fica aí o telefone do CEVIX para contato. Jefferson, obrigado aí pela honra e pelo abraço. Larissa, até breve, se assim Deus permitir. Obrigada, tchau. Muita gratidão. Tchau, tchau.